Oi, gente, hoje eu vou fazer um vídeo contando o caso criminal envolvendo o cantor David, e eu sei que esse tipo de conteúdo não é o que eu costumo trazer aqui pro canal, então se você não tem nenhum interesse em true crime, enfim, eu tô postando um outro vídeo junto com esse, que é um vídeo bem bobinho, assim, sobre minúsculas causas da internet que você vai poder assistir, então entra aí no canal e assiste lá. Outra coisa que eu quero dizer é que esse vídeo não vai ter edição bobinha e eu vou falar mais sério porque é um assunto sério e sem piadinhas por aqui. O David é esse cantor, ele tem atualmente 21 anos e ele é um ex-pro player de Fortnite. Ele bombou fazendo música do celular dele, inclusive você já deve ter escutado a música que fez ele ficar famosão, que é a Romantic Homicide, que ficou extremamente famosa no TikTok. Ele lançou essa música quando ele tinha 17 anos, então assim, ele realmente fez a fama dele muito cedo, assim, com 17 anos ele já era um cantor conhecido internacionalmente. O David nasceu numa família consideravelmente, assim, com grana, e ele tem alguns problemas desde que ele é mais novo, assim, desde o início da pré-adolescência, porque ele teve acesso a telas e a internet, enfim, muito cedo, então ele já falou algumas vezes sobre o vício que ele tem em assistir vídeos de gore. Ele inclusive falou que algumas vezes ele dava risada assistindo gore e que ele prefere muito mais assistir gore do que pornografia. Agora eu vou começar a contar os fatos em ordem cronológica. Em 2022, ele lançou a música Romantic Homicide. A Celeste, que era uma menina de 11 anos, mandou uma mensagem pra ele no Discord, falando que ela queria muito ir no show dele pra escutar ele tocando música ao vivo, só que os pais dela não iam deixar. Então ele foi lá e respondeu ela no Discord. A partir daí, a gente entende que eles continuavam conversando, porque uma outra vez, nesse mesmo Discord dele, que era aberto pros fãs, tá, gente? Ele às vezes comentava lá, mas era um Discord de fãs, principalmente. Ele foi lá no chat do grupo e perguntou: gente, a Celeste tá aí? Nessa vez que ele perguntou se a Celeste estava lá, ela já tinha 12 anos. Nessa mesma época, ele falou que as meninas da idade dele eram todas retardadas. Então, no final de 2023, ele fez uma live com uma menina. Um amigo dele mandou um print pra ele e perguntou: quem é essa menina? E ele falou: para de ser fofoqueiro, um negócio assim. Essa menina provavelmente era a Celeste, assim, olhando as fotos que a gente tem dela, provavelmente era realmente a Celeste. Nessa época, ela tinha 13 anos e ele tinha 18, quase 19. Eles também fizeram uma stream juntos, uma live juntos, né? E eles tiraram algumas fotos juntos e postaram algumas fotos juntos também. No Valentine's Day de 2024, então dia 14 de fevereiro de 2024, no aniversário, a família da Celeste falou que ela estava desaparecida no Facebook. Dia 20, ela voltou pra casa, mas em seguida ela já desapareceu de novo. Tem alguns prints dos fãs do David nesse mesmo Discord falando que ele estava namorando uma menina e eles sabiam que essa menina era a Celeste. Então, gente, ela chegou a voltar pra casa e desaparecer de novo, mas ela ficou desaparecida por mais de um ano depois disso. Sim, gente, ela sumiu mesmo por mais de um ano e durante esse tempo a família dela continuou assim, postando sobre ela, colocando cartazes sobre ela, até que a família dela recebeu uma ligação de uma pessoa, um homem, não se sabe se é o David ou não, falando pra eles pararem de procurar ela e que ela tava muito bem. Durante esse tempo, a gente também viu algumas fotos e um vídeo dela com o David, sempre tapando o rosto, tá, gente? Mas assim, dava pra ver que era ela. E também tinha uma conta no TikTok, no Discord e no Twitter, em que uma suposta namorada postava fotos do David. Quando a gente juntava as coisas, dava pra ver que era ela, porque uma vez apareceu o cabelo dela e batia a mesma cor, enfim. Outra vez ela mostrou o dedo e em um dedo ela tinha shh, que era uma tatuagem que ela fez em conjunto com o David, ele também tinha essa mesma tatuagem, e no outro dedo, da outra mão, ela tinha David tatuado. Então aparecia nas fotos, enfim, as pessoas juntaram e realmente era ela. No aniversário de 2024 dela, dia 8 de setembro, ela voltou pra casa, ela aparentemente dormiu lá, porque tem uma gravação dela brigando com o vizinho de manhã cedo, e depois ela desapareceu de novo. Então, ela sumiu novamente. Então a família dela sabia que ela saía com o David, inclusive numa das primeiras vezes que ela desapareceu e voltou, a tia dela postou: tomem cuidado com as pessoas que seus filhos, enfim, falam na internet. E também o irmão dela falou depois que algumas vezes ele buscou ela no carro do David. Então, ela estava desaparecida nesse momento, quando o David postou um vídeo com uma outra menina, muito parecida com a Celeste, usando uma roupa que a Celeste tem. Muito esquisito, não era ela, tá? Era outra pessoa, inclusive marcaram o arroba e o nome dela também era Celeste, ele também chamava ela de Celeste no vídeo, e enfim,
muito esquisito isso que aconteceu. Em agosto de 2025, ele fez um show comemorando a morte do alter ego dele. Nesse momento da morte do alter ego, as pessoas também começaram a puxar que ele fez um videoclipe em que ele assassinava uma menina muito parecida com a Celeste e colocava ela no porta-mala de um carro, tá bom? E em várias outras músicas ele falava sobre a namorada dele e ele falava sobre, enfim, coisas que tinham a ver com a Celeste e que depois as pessoas foram juntando os pontos. Muito creepy, assim, muito. Então, dia 26 de agosto, foi reportado um carro para a polícia porque ele estava há 3 semanas num estacionamento aleatório. Então, a polícia levou o carro embora e, alguns dias depois que a polícia tinha pego o carro, eles perceberam que estava vindo um cheiro muito forte, tipo, de alguma coisa... Meu Deus, é bizarro falar porque é um ser humano, né? Mas enfim, é alguma coisa apodrecendo dentro do carro. Então a polícia abriu o porta-mala e eles descobriram o corpo da Celeste, de 14 anos. O corpo estava cortado em vários pedaços e distribuído em 2 sacos de lixos diferentes dentro do porta-mala do carro. Nesse momento que o corpo foi encontrado, a Celeste tinha 14 anos, o David tinha 20, quase 20. Então, isso foi pra mídia. Falaram que era no carro do David, mas não tinham dado ninguém tinha falado no nome Celeste, ninguém tinha falado... Enfim, a mídia começou a cobrir o caso, falaram que era o corpo de uma menina de 14 anos dentro do carro do cantor David, mas ninguém tinha mencionado nomes nem nada. Então, o cara no Reddit falou que o David era pedo e que, inclusive... a irmã dele, que estava no 8º ano, tinha uma amiga, que vamos chamar a amiga de C de Celeste, então as pessoas acham que realmente esse cara tava falando a verdade e ele sabia do caso. A amiga C da irmã dele saía com o David quando ela tinha, 13 anos. A polícia começou a investigar o caso. Nesse meio tempo também descobriram que era a Celeste. As pessoas começaram a pesquisar sobre e a descobrir tudo isso que eu contei pra vocês. Inclusive vazou uns prints da Celeste falando sobre as vezes que ela fugiu e falando sobre o David, falando sobre o relacionamento dela e que era um rolê meio tóxico, assim. E mandaram esses prints pro irmão dela e o irmão dela falou: é a Celeste nesses prints, eu consigo dizer que era o jeito que ela conversava, enfim. E a polícia começou a investigar principalmente o David, porque era o carro do David e... Era o carro do David, era uma ex-namorada dele. Então, a polícia não encontrou traços de sangue na casa dele, mas a vizinhança disse que realmente eles estavam sempre juntos e que todo mundo achou que eles eram um casal de 18, 19 anos. Até porque eles eram extremamente quietos e na deles, assim, eles não demonstravam ter muitas amizades e eles não faziam festas nem nada do gênero. E agora, pra dar um contexto pra vocês, depois que tudo isso veio pra mídia, todo mundo meio que sabia que era o David. Porque, gente, escutando tudo isso que eu falei, tem como ser outra pessoa, além dele ter todo esse alter ego de viciado com coisas que envolvem morte, viciado em gore, e as músicas dele falando sobre o relacionamento dele, enfim, toda uma coisa extremamente bizarra. Plus, ela tinha 11 anos quando eles começaram a conversar, então todo mundo tá meio que assim, porra, polícia, por que vocês não estão fazendo nada? Só que ontem ele foi preso. A polícia levou ele preso porque não existe outro suspeito. Ele era o principal suspeito. E talvez alguns amigos dele soubessem o que aconteceu e estão só escondendo. A polícia ainda tá investigando isso, mas não tem como saber exatamente. Então até agora o David foi a única pessoa presa. Major breaking news now. Detectives from the Los Angeles Police Department Robbery Homicide Division have arrested singer David Burke for the murder of Celeste Rivas. Burke is being held without bail. The case will be presented to the DA's office on Monday for filing consideration. You may remember, and we've been reporting, Rivas's body was found in the trunk of David's car in September of last year. She was only 14 years old. Again, this breaking news just into our newsroom. We're working to get more information, and we'll continue to follow this story. We do want to go ahead and bring in now ABC's Alex Stone on the phone to speak more about this case. Alex, you've been following this from the very beginning. What can you tell us as far as this breaking information goes this afternoon? Well, Mark and Michelle, sources are telling us that this is based off of evidence that the LAPD was able to gather and put together and now is going to be presenting to the LA County DA for a filing decision on Monday. This was not from any kind of indictment. We know that the case had gone to a grand jury. It was expected that there might be an indictment coming sometime soon. We were thinking in the last couple of months or in the next few weeks. This was not from that. We are told that
this is evidence that they have been compiling going back to when her body was found last September, that now they have reached a point where they believe they have probable cause, and it's gone to the DA. All right. And so a lot of people wondering, you know, so many things seem to point to him. Why did it take them this long to make the arrest? We know they're pretty methodical about how they do things, but. Yeah, it's a good question. One of the things that they were waiting on, Mark, was the cause of death. And there was difficulty reaching that cause of death, not to get too graphic, but her body was in multiple parts. It was in, we know from court documents, 2 different body bags in the front trunk of that Tesla when her body was found. So it was difficult for the medical examiner to determine the cause of death. So they had to prove or be able to show to the DA that she was murdered, that it wasn't something else where, you know, let's say that she overdosed and then somebody freaked out and put her body in that trunk. Enfim, é basicamente isso que a gente tem até agora. Existem muitos pormenores nessa história que deixam tudo mais bizarro ainda. Só que, pra trazer rapidamente, é isso. Um beijo. E entra aí no canal que tem outro vídeo, tá?